Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro bloco do nosso TVB Entrevista de hoje. Bate-papo legal sobre leitura, escrita, a importância de ler, de escrever, né? E nesse terceiro bloco a gente vai conversar mais um pouquinho aqui com a Simone e com a Bernadette sobre a literatura, né? O que a literatura proporciona para as pessoas? O que é uma pessoa que lê e uma pessoa que não lê? Há uma diferença bem grande, né? Como é que você vê isso, Bernadette? Olha, a literatura, para mim, ela traz uma amplitude de olhar, né? Porque você sai daquele teu contexto de cotidiano, você tem mesmo que seja ficcional, né? Ela, por exemplo, ela conta sobre lugares, né? Um romance que se passa em Paris, por exemplo, né? Ele vai te dar aquela vontade de sair do teu lugar comum, até às vezes fazer uma viagem. Enfim, são várias possibilidades, né? No meu caso, né, que a gente estava falando, eu faço poesia. Então, às vezes a gente escuta, as pessoas gostam mais de romances, de crônicas, de contos, porque são histórias, as pessoas gostam de história. E quando a gente fala da poesia, a pessoa às vezes fala, não, eu não gosto muito de poesia, porque a poesia, eu não entendo. E aí eu respondo, olha, a poesia, ela não tem que ser entendida, ela tem que ser sentida. Então, quando você esquece de querer entender aquilo, você consegue deixar que aquilo que você lê te arrepie. Então, nesse momento, você foi tocado, né? Então, isso aqui eu tenho isso, né? Então, essa sensibilidade para a palavra. É algo mais profundo, né? É porque ela não é direta, né? Claro que existem poesias com linguagem direta, outras usam muita metáfora. Então, essas eu acredito que seja um pouco mais difícil, numa complexidade, né? Nós estávamos falando da trova, por exemplo. A trova é uma linguagem popular. Não que ela seja fácil de fazer, mas ela é uma coisa mais fácil de entender, né? Porque não usa metáforas. Nesse campo não tem nada muito fácil, né? Acho que é uma questão de exercício, né? Tudo vai te exigir, né? A técnica, o cuidado, o desenvolvimento, enfim, não cai do céu assim, caiu aqui na... Sabe, Agnaldo, em relação à leitura, quando uma pessoa me diz que eu não consigo ler, eu não tenho paciência, eu falo assim, começa com uma página. Começa com uma página. Não precisa se propor a ler um livro inteiro de uma vez só, né? E outra coisa que eu falo para as crianças também, justamente por conta disso que a gente falou do celular, não levem o celular para a cama. Levem um livro. Verdade. Né? Porque o livro ele vai te trazer aquela serenidade, enquanto que o celular vai trazer a ansiedade. Então, fica aqui a dica para o nosso ouvinte, né? Para o nosso espectador. Na escola, não sei se ainda tem na escola, mas tinha o cantinho da leitura, né? Tem ainda. Pode ter esse cantinho na casa. Também. Na casa da gente pode ter o cantinho da leitura, né? Sim. Que você vai lá, desliga um pouco das coisas desse mundo aqui, que é uma agitação, né, diária, dá uma desligada daqui e se fecha numa literatura, né? Vai dar um desenvolvimento legal no nosso desenvolvimento das nossas ideias. Como é que tu vê isso? Uma coisa que eu acho muito importante é que a leitura tem que ser um prazer. Sim. Então, a pessoa o jovem ou o adulto tem que escolher algo que ele goste de ler. Um assunto pelo qual ele tem interesse, uma história que ele queira descobrir, ou uma forma de escrever que ele acha interessante. A leitura não pode ser uma coisa imposta, né? É claro que na escola, né, você tem toda uma programação, você não tem a possibilidade de deixar com que o aluno escolha exatamente o livro que ele quer ler, no momento que ele quer, isso fica muito difícil. Mas a leitura para a vida da gente, ela tem que ser sempre um prazer. E quando ela é um prazer, você acaba fazendo naturalmente. Tem pessoas que têm um pouco de dificuldade na leitura. Não é que elas não gostam ou não queiram, mas elas começam a ler e de repente dá um desvio ou de pensamento, ou está lendo, mas
dá uma variada, saiu dali, volta de novo, para não perder o fio da meada, senão não vai entender mais nada. Ou volta, É a distração, né? se perder, exatamente, se perder o fio da meada, volta e relê o parágrafo, sabe? Eu gosto muito de ler antes de dormir, né? Eu tenho o hábito de ler pelo menos umas 2 horas até dizer assim, não, agora eu vou apagar a luz e vou dormir, chega, né? E o que acontece? Às vezes, no outro dia, aquilo que eu li por último, eu já não lembro tão bem quanto o que eu li no início. O que eu faço? Eu volto alguns parágrafos e vou de novo. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante para quem está começando a ler e acha que se perde ou não tem a concentração necessária, comece com textos curtos. Pode ser uma crônica, pode ser um conto, pode ser um romance que tenha parágrafos pequenos, né? Tudo isso ajuda, porque daí normalmente aquele capítulo ele começa e termina uma ideia. E aí fica mais fácil, a pessoa absorve aquilo e depois vai para o próximo. Então isso ajuda bastante. A gente está falando assim, a gente está usando como exemplo o adolescente, né? O jovem, mas pessoas mais velhas também podem ter o hábito da leitura, que algumas conservam, mas algumas não têm mais, né? Algumas perderam o interesse, talvez, mas isso pode ser resgatado, né? Com certeza. E eu tenho um exemplo muito bacana. Eu tornei a minha mãe leitora depois dos 80 anos. Nossa. A minha mãe é engenheira, aposentada há muito tempo, e ela nunca teve o hábito de ler. Né? O meu pai gostava de ler, mas a minha mãe não tinha. Ela podia contar uma historinha para nós, mas não tinha. Nunca vi um livro na cabeceira da minha mãe. E agora que ela fica mais tempo em casa, né? Tem menos atividades, eu sempre levei, né? Livros de crônica, que é o que eu escrevo, assim, que eu tenho uma coleção na casa dos meus pais. Né? Eu leio, levo para eles, leio, levo para eles. E eu vi uma vez que eu levei um livro do Jô Soares. O Jô Soares escreve muito bem e de uma forma, né, muito divertida e muito tranquila de ler, flui muito o texto. Eu levei um e ela leu, aí eu levei o segundo e ela leu. Quando eu vi, ela pegou um outro romance que eu achei que ela nunca ia gostar e ela leu também. Hoje ela já me disse, minha filha, eu não gosto mais de texto curto, eu quero ler romance. Então, assim, isso se desenvolve, né? Sim. Mas a partir do interesse dela, dos temas que ela quis buscar. Então, eu acho que sempre a gente tem que respeitar no jovem ou no adulto aquela vontade de buscar aquilo que interessa. Não foi algo imposto, né? Exatamente. Pelo contrário, né? Foi tem que ser um prazer, né? Bom, a gente já falou algumas coisas importantes, muitas coisas importantes. O que a gente podia falar de estímulo para o adolescente, para o jovem? O que dá um estímulo para ele? Eu queria falar uma coisa até que você estava falando aí e acho que cai bem nessa tua Sim. pergunta. Por exemplo, você falou no jovem, né? E a gente está falando aqui do adulto. Mas a gente não pode esquecer a criança. Né? Então, a criança, que é aquela primeira fase até os 6 anos, é muito importante. E na minha opinião, né? Eu acho que o que estimula é a contação de histórias. Então, quando o papai e a mamãe levam uma criança até uma livraria que oferece uma contação de histórias, né? Então, a contadora tem todo um jeito especial de fazer com que aquilo que ele está contando se torne imagem para a criança. A criança tem aquela coisa da imagética com aquela história que se está contando. Então, a partir dali, a criança às vezes quer sair da livraria com aquele livro para casa. E a partir daquele mesmo não sabendo ler. Entende? E o que acontece? Ele tendo imagens, né, tendo ilustrações, a criança começa a criar as suas próprias histórias ou inventar mais um pouco em cima daquilo que ela gravou e que ela ouviu na contação de histórias. Então, eu entendo que há vários métodos e modos, né, de nós despertarmos essa consciência, esse gosto, né? E assim a gente faz um apelo para os pais, né? Mesmo que os pais, como você falou, adultos que não gostam, que não têm esse hábito, né? Mesmo que o pai e a mãe não tenham esse hábito, não tirem a possibilidade do seu filho ter este hábito, né? Porque certamente ele vai ser um adulto melhor, certamente. Às vezes o pai se preocupa muito, né? O que eu vou dar para o meu filho? Que presente que eu vou dar para o meu filho? Já tenho o PlayStation, já tenho não sei o quê, já tenho o jogo, né?
Mas será que pensou num livro, né? Um bom livro, numa coleção de livros, enfim, para criança ou para adolescente, enfim, isso também remota muita coisa, né? Eu volto agora para minha infância, né? E eu fiquei me questionando assim, por que eu gosto tanto? Porque o meu pai, ele sempre levava livro para casa. Sempre. Tá resultado. E eu sempre o via lendo. Então eu ficava imaginando, o que meu pai está ali agarrado naquele negócio? O que será que tem de interessante ali? E ele comprava coleções, a gente tinha, muita gente deve conhecer, né? Tesouro da Juventude, Horas Preciosas da Infância. Minha irmã é professora e ela ilustra alguns livros da minha editora, e ela é artista visual, né? Formada em artes. E sabe o que despertou isso nela? Horas Preciosas da Infância, que ali tinham os poemas, talvez eu fiquei mais no poema daquela história, né, daquele livro, e ela ficou nas ilustrações, porque ela amava as ilustrações daquele livro. Então, essa nossa vivência que a gente traz para a maturidade, né, pensando o que me estimulou, então por isso que eu faço esse apelo, né, aos pais que levem seus filhos para uma contação de história, né, que proporcione um livro para ele, né? Então isso é muito bacana. A gente não tem mais muito tempo, estamos quase que encerrando, mas eu acho que esse conhecimento empírico que é passado, né? Tu não esquece, né? Sim. Aquela coisa, foi uma imagem empírica que foi passada ali, a leitura, o pai lia, né? Isso é algo extraordinário, Simone, que a criança nunca vai esquecer isso, né? Com certeza. A mente da criança é muito fértil, né? E uma coisa Capta que a gente tudo. Precisa muito no mundo hoje, em qualquer profissão, é concentração, Sim. né? E a leitura, ela te dá a concentração, a imaginação, né? A criatividade para desenvolver, e até para quem vai utilizar, por exemplo, hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que escrevem para nós. Só que essas ferramentas, elas têm um detalhe, você tem que saber perguntar. Eu tive contato com um professor que conversou com seus alunos do ensino universitário e disse, olha, eu sei que vocês vão usar o ChatGPT, que é um dos mais conhecidos, para fazer esse trabalho que eu vou dar. Então, usem, mas eu quero receber o que vocês perguntaram e o que ele respondeu. E eu vou avaliar vocês não pelo que ele respondeu, mas pela qualidade da pergunta que vocês fizeram. E essa é realmente uma diferença que está se vendo entre as gerações. Pessoas mais velhas, né, que são 50 a mais, elas leram mais, elas não nasceram no mundo digital, mas elas têm mais repertório. E normalmente sabem fazer perguntas melhores. Então, essa geração nova, que está muito acostumada com a telinha, tem que saber perguntar. E para saber perguntar, tem que ler, tem que ter referência, tem que ter palavras, vocabulário, tudo isso. Gente, não temos tempo de mais nada, nada. Simone, mostra esse cartaz aí. Vou mostrar, esse é o cartaz do nosso concurso literário. 7º concurso. 7º concurso literário, Carlos Adalto Vieira, para estudantes do ensino fundamental e médio, inscrições até 31 de agosto. Um cartaz igual a esse tem no site da Academia de Letras. Bacana, olha, eu quero agradecer de coração a Simone e a Bernadette que tiveram essa disposição de estar aqui e levar um pouquinho de conhecimento para o pessoal em casa. Quer dizer que as portas da TV sempre vão estar abertas para vocês. Muito obrigada, Aguinaldo. Muito obrigada, Aguinaldo. Acho que a gente teve uma conversa muito boa e muito estimulante para quem está nos assistindo. Bacana, é isso aí. Meu Deus, como passa rápido, né? Quanta coisa boa passa rápido mesmo. Olha, antes de eu encerrar o programa, eu faço aquela pergunta que sempre faço aqui. Você já falou com Deus hoje? Se não falou, converse com Ele. Agradeça pelo dia, pelo ar que você respira e por tudo que Ele te propicia de graça, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.